Ele manda algo muito forte que vem da sua parte. E quando alguém é usado por Deus, é assim que Ele faz. Ele fala no profundo, lá no âmago mesmo. E eu tenho certeza que Deus, esses dias que vieram pregar aqui na nossa igreja, os amigos de verdade que são amigos, dá para ver que vocês são amigos do Rafael e estão aqui. Mais do que amigos de Rafael, eles são amigos chegados ao Senhor Jesus. E eu quero trazê-lo para perto de mim. Eu quero convidar o presbítero Alexandre para orar pelo pregador dessa noite e assim passar a palavra para ele. Bom, presbítero Alexandre, por favor. Amém, meus irmãos? Pega a mão em direção a ele, por favor. Estou orando por ele. Amantíssimo Deus, nesse momento te apresento o teu ungido, a qual tu escolheu que esta noite irá ministrar a tua palavra. Eu te peço que tu abra sobre ele as comportas do céu, derrama esta unção poderosa de sabedoria, intrepidez, capacitação, Senhor, e que cada palavra que for ministrada por ele, seja o teu Espírito a usar os lábios dele, para poder trazer uma palavra vinda do céu, para nos alimentarmos e nos fortificarmos cada vez mais na tua presença. Ser com ele, Pai, usa ele, é que todos nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Amém, amado. Graça e paz aos irmãos. Amém, amados. Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Enquanto você vai achando aí, eu quero externar minha gratidão, estar mais uma vez nessa casa, adorando a Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Carlos pelo convite, o privilégio de estar trazendo a palavra. Está ali meu amigo evangelista Rafael, missionário Luciene, exímios pregadores da palavra. Eu digo e repito muitas vezes que eu sou discípulo desse cara. Amém? Amamos essa família. E ele que fez esse contato aí. O evangelista Rios esteve aqui. O pastor Almir esteve aqui. Também são amigos nossos. E assim nós seguimos falando a palavra do nosso Deus. Amém? Marcos capítulo 4, verso 35, você que achou, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Amém? Somente até aqui. Essa passagem de Marcos vai fazer a gente pensar algumas coisas aqui nessa noite. Geralmente, pelo menos alguma das mensagens que eu ouvi acerca desse texto, ele vai frisar muito no desafio de Jesus de chamar os discípulos para passar para a outra margem,
forma mais específica, cidade de Gadara era o objetivo. Mas entre essas linhas e aquilo que Deus vai nos orientando, é muito importante a gente ter sempre essa atenção de atravessar para o outro lado. Só que atravessar para os outros lados, Rafael, também vai implicar em alguns desafios durante a nossa caminhada. De repente, na palavra, peguemos o barco, atravessemos para a outra banda, seja uma frase muito rápida e até mesmo muito rasa. Mas se nós lermos o texto por completo, a gente vai ver que aquilo que era muito simples de simplesmente pegar um barco, atravessar para o outro lado, se torna um pouco dificultoso. Algumas dificuldades vão surgindo e é sobre isso que eu quero palestrar com você aqui nessa noite. Observe que o local principal ao qual Jesus escolhe para estar falando é justamente um cenário muito comum, beirada de praia, Lago de Genezaré, Betsaida, como você queira entender na sua versão também. Jesus está olhando para a multidão e está conversando com ela. Podemos de repente tentar compreender o que ele esteja passando mediante o conteúdo do capítulo 4, que é praticamente totalmente sobre fé, reino, parábola da semente, semeador, a candeia, o trabalhador que está com a semente em terra e ali há um reino. Todas elas são voltadas para o mesmo propósito, reino. Jesus está ensinando, então, explicando alguma coisa para a multidão. Chega um certo tempo que ele resolve, então, parar de ensinar a multidão e vai olhar agora para os discípulos. E então vai lançar o desafio de pegar o barco e atravessar para o outro lado. Há uma realidade nesse texto, porque Jesus é alguém que tem prazer de ensinar a multidão acerca de reino, explicar. Muito texto vai dizer que ele está explicando por parábolas. E é interessante porque ele vai abrir mão de uma multidão que está parada e está ouvindo, para agora vir para uma aula prática com os discípulos em alto mar. Você vai entender e vai observar que o texto aqui está causando uma distinção. Entenda bem que Deus não faz distinção entre pessoas, mas Deus também faz algumas separações. E eu quero te explicar isso aqui com muita calma. Qual? É que ele vai olhar para a multidão e a ordem que ele vai dar para os discípulos, ele não vai dar para a multidão acompanhá-lo. Ele vai orientar os discípulos para pegar o barco e atravessar para o outro lado. Deus estaria fazendo distinção entre os servos, os discípulos e quem está parado ouvindo a palavra? Sim. Por quê? Você vai entender através do texto que ele vai abrir mão de estar ensinando a multidão e vai estar chamando os discípulos à parte para atravessar para o outro lado. Então a primeira lição que a gente vai aprender nesse texto aqui é de alguém que está decidido a abrir mão daquilo que está vivendo na atualidade para enfrentar um futuro promissor. Então alguém que está ensinando a multidão está abrindo mão, está deixando a multidão e está chamando os discípulos para atravessarem para o outro lado. É um pouco estranho a gente falar na nossa atualidade de abrir mão de uma geração que quer ter um relacionamento com Deus sem abrir mão do mundo. É um pouco a gente estranho falar sobre abrir mão ou entender aquilo que é de propósito de Deus para alguém que está decidido a abraçar ambos os lados. Entenda que Jesus está abrindo mão de um relacionamento momentâneo com os humanos ali na praia para viver um sobrenatural, uma experiência nova, um novo período, uma nova etapa. Então a gente entende de alguém que não está disposto a abrir mão na atualidade, vai dificilmente experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque sobrenatural de Deus não é para quem está com uma vida na areia, mas sim alguém que está disposto a abrir mão de uma fase, um momento na areia,
para enfrentar os desafios de uma área que ele não conhece, é desconhecido, mas porque ouve a voz de Deus, ele entende que para poder vir um sobrenatural, algo novo, abrimos mão de coisas terrenas, bens materiais, coisas naturais. Então, para nós entendermos um sobrenatural na nossa vida, nós vamos precisar abrir mão, deixar, até mesmo abandonar, para compreendermos e vivermos um sobrenatural. A despasmar no nosso meio pessoas que são rasas demais, até creem em Deus, até louva a Deus, até adora a Deus, até dá uma igreja, mas para quem está com o pé na areia, a confiança dele não está em Deus, mas está no chão que ele pisa. Mas quando a gente é alguém que está decidido a entrar no alto mar e dizer: a minha vida, o meu barco, a minha responsabilidade está nas tuas mãos. Friso aqui, Ezequiel capítulo 42 ou 44, não me memória aqui agora, mas o texto vai dizer que Deus vai se relacionar com Ezequiel em espírito e vai colocar Ezequiel de frente para um rio. Deus vai relacionar com Ezequiel de que forma? Dizendo: entre a você nesse canal. Ezequiel dá os primeiros passos e a água está no tornozelo. Ezequiel está dizendo: está bom, mas Deus está dizendo: não está bom, porque enquanto você tem controle de si, dificilmente eu controlarei a sua vida. E essa é a nossa triste realidade. A gente prefere se controlar do que deixar Deus controlar. A gente prefere viver em segurança do que Deus está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui nessa noite? Tem alguém que pode levantar as mãos aqui a Deus e dizer: a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: a tua vida deixou de ser sua há muito tempo. O controle da tua vida já deixou de estar nas tuas mãos, mas coloca nas mãos dele, porque a mão dele fará aquilo que você não pode. Oh Deus. Então é difícil nós entendermos isso aqui, de alguém que quer abraçar tudo, e Deus está dizendo: para podermos aprender ou podermos experimentar coisas novas, nós precisamos aprender a abrir mão. E aí há um outro conflito, porque abrir mão está relacionado a ego, que muitas das vezes Deus vai estabelecer o perder na terra, está relacionado a ganhar no reino. E o ganhar na terra pode estar relacionado a perder nos céus. Então há uma relação de equilíbrio, qual? Para alguém que abre mão do natural, Deus revela, Deus abre, Deus dá o quê? O sobrenatural. Para alguém que está confiando no ambiente que está, coisas naturais sempre irão acontecer. Mas para alguém que abre mão e entende que o que Deus tem é maior, eu abro mão da migalha para alcançar o maior em Deus. Eu abro mão do que me prende para poder alcançar aquilo que Deus tem. O problema é quando nós nos acostumamos com as migalhas. O problema é quando nós nos acostumamos com coisas que estão no nosso controle. Deus vai olhar para a multidão e vai enxergar o momento de deixá-las. E pasme, deixa eu falar isso aqui com muita calma para você. E
E se o nível de intimidade que Deus quer ter com você, Deus corta algumas amizades. E se Deus, para alcançar os nossos níveis maiores, Deus precisar fechar algumas portas. E se Deus, para alcançar níveis maiores em nós, cortar algumas coisas que nós não queremos que Deus mexa, pastor Carlos, que Deus corte. Então calma aí, ele abre mão da multidão para partir para um campo prático. Como assim? Enquanto ele está falando com a multidão, teoria. Quando ele vai se relacionar com os discípulos, envolve teoria, mas também envolve prática. E aí a gente enxerga uma outra questão no nosso meio, é que tem muita gente falando de prática, mas só vive na teoria. Tem muita gente dando lição de moral em status, Instagram, grandes filósofos, mas que na realidade enfrentam síndromes, complexos que não conseguem vencer, mas se escondem através do jogo da teoria. A gente olha para um cenário caótico no nosso meio cibernético, grandes filósofos, pessoas que falam de família com uma clareza grande propriedade, mas não há um nexo entre o caráter de alguém atrás das câmeras com o caráter de alguém na realidade do dia a dia. São pessoas que falam de família na internet, mas a vida particular, a prática é totalmente oposta. Marido afastado, filhos destruídos, família corrompida. Então, para nossa geração, nós precisamos emparelhar o quê? A teoria, como também a prática. Não é simplesmente alguém que fala, mas é também alguém que vive. Não é simplesmente alguém que mostra uma foto. Não é simplesmente alguém que mostra uma foto que está feliz no Face. Mas na vida real é o oposto daquilo que está no Face. A mentoria do Instagram é enorme, grandes histórias, e que infelizmente nós encontramos vários historiadores aí cometendo suicídio. Mas por quê? Porque entendem que a publicidade é o marketing. A quantidade de seguidores é o marketing. A quantidade de curtidas é o marketing. Quantos comentários é o marketing. Mas a realidade de um interior contrito, um interior quebrado, um interior vazio, um interior sedento para encontrar aquilo que ele tanto fala. Então, olhando para Jesus, ele vai olhar para os discípulos e vai lançar o desafio de atravessar para o outro lado. Repita comigo, ele falou com os discípulos. Repita comigo, ele falou com os discípulos. A multidão fica na areia, a multidão fica na praia. O convite de atravessar o mar e chegar do outro lado, discípulo, multidão continua aqui, discípulos, pega o barco, atravessa para o outro lado. Vamos entender o segundo tópico, o que? O desafio aqui é diretamente relacionado a discípulos. Calma aí. Então o que Jesus está querendo fazer aqui? É uma distinção? Sim, Deus não faz acepção, mas Deus está fazendo uma distinção aqui. Por quê? Porque quem é ouvinte não está preparado para enfrentar tempestades. Quem é simplesmente ouvinte
não está capacitado ou habilitado para enfrentar tempestades do dia a dia. Então tem uma diferença em quem é ouvinte e quem é discípulo. Ouvinte, porta aberta, ele está. Porta fechada, ele vai embora. Porta aberta, ele adora. Porta fechada, ele murmura, ele reclama. Agora, discípulo, Pedro é uma orientação clara. Jesus está trazendo uma palavra dura. Multidão, vai embora. Os discípulos que estão ao redor se aproximam. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: e aí, vocês também vão embora junto com a multidão? Pedro vai dizer: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra. Então calma aí. Há uma diferença para quem nós iremos. Corrigindo. Pedro é alguém que usa da palavra do que o mestre está dizendo e confirma: nós não deixaremos o Senhor, nós continuaremos firmados aqui, seguindo, ouvindo, seguindo, ouvindo. Então entenda que Jesus está separando uma multidão para estar lá e os discípulos para estar dando continuidade. Então entenda que alguns ventos estão acontecendo na nossa vida. Primeiro, porque nós carregamos quem nós não deveríamos estar carregando. Se Jesus mandou a multidão ficar na areia, por que você está querendo carregar pessoas para a área que Deus está querendo só que você ande? A gente tem que aprender a separar relacionamentos. Tem ventos que nós carregamos por colocar as mãos em lugares que não era para a gente estar colocando. Tem coisas que nós carregamos, lutas, fardos, dificuldades, porque nós trouxemos para dentro do barco quem era para continuar na areia. E aí a gente tem um misto de palavras. Qual? De um Deus que está mandando os discípulos pegarem um barco. Mas podemos criar esse jogo de palavras de pessoas que preferem ter a amizade perto e preferem deixar Deus fora do seu relacionamento. São tantos amigos, são tantos colegas, são tantas pessoas que nós queremos entupir o nosso barco achando que elas vão nos socorrer no dia da angústia. E quem realmente nos socorre, a gente deixa do lado de fora. A gente pode ser alguém que está entupindo a nossa vida de pessoas, porque nós estamos tentando achar a cura dentro de relacionamento com pessoas que são mais falhas, ou até mesmo que nós. Enquanto nós preferimos deixar o mestre do lado de fora. E enquanto ele está falando, não traga para dentro do teu barco pessoas que eu deixei do lado de fora. Então isso aqui nos dá uma legalidade para dizer, não é pessoas que sumiram, oh Deus, não é pessoas que se afastaram, não é pessoas que se esqueceram, mas é Deus separando quem Deus quer falar dentro do barco. Enquanto a gente está apegado a pessoas, a gente não vai ter um relacionamento espiritual com Ele. Mas aprenda a deixar pessoas no seu lugar e carregar Jesus dentro do barco. Ele coloca os discípulos dentro do barco e a ordem é: passemos para o outro lado. O texto não diz
há quanto tempo eles estão remando, questão de horas. Mas o texto vai dizer que Jesus está deitado na polpa, parte de trás do barco, discípulos remando, quando são alcançados por uma tempestade. Tem muitas coisas que a gente poderia falar nesse texto aqui. A primeira e quebra uma ideia no nosso meio. Qual? É que se eu sou crente, nada de ruim pode acontecer comigo. Se eu sou crente, não pode acontecer nada de errado. Se eu sou crente, não pode acontecer enfermidade. Só que o texto vem dizendo que Jesus está dentro do barco. E mesmo assim, uma tempestade os alcança. E a pergunta é: por quê? A primeira pergunta que a gente vai fazer é: por que eu? A pergunta é: por quê? A gente pergunta: onde está Deus? E a terceira, quando é uma situação que vai perdurar por tempo maior do que a gente espera, a gente vai perguntar: cadê Deus? Então a gente vai olhar para os níveis da tempestade que assola na nossa vida e a gente vai perguntar: por que eu? Cadê Deus? E por que Deus ainda não fez? Só que eu vim dizer para você: se a gente quer viver sobrenatural de Deus, intimidade com Deus, tempestades vão acontecer. E eu vou te falar algumas coisas porque a tempestade acontece. Você pode dar glória a Deus ainda? Glória a Deus. A gente vai associar geralmente a tempestade a alguma coisa ruim. A gente vai associar a tempestade a coisas que não deveriam acontecer. Mas mediante o texto a gente vai confirmar que algumas tempestades elas são necessárias acontecer na nossa vida e no nosso cotidiano. A primeira é que a maioria deles tem intimidade com o mar, pescadores. Então uma tempestade vai mudar a rotina comum deles. Então eu entendo que muitas das vezes as tempestades acontecem de forma necessária para que a gente se movimente naquilo que nós estamos acostumados. Vida monótona. Como assim? Tem gente que só passou a orar mais depois que a porta fechou. Tem gente que só aprendeu e compreendeu a dependência em Deus depois que algumas pessoas abandonaram. Tem gente que só compreendeu o propósito de Deus depois que a tempestade mudou a rotina dele, dela. Tem gente que orar na madrugada é a maior dificuldade, mas conseguiu encontrar o caminho da oração na madrugada depois que uma situação familiar aconteceu. Então não é que é difícil, é que está faltando uma motivação exata aí. Então as tempestades vão trazer algumas revelações para nós de uma vida parada. Os discípulos são alguém que estão paralisados, Atos 2, depois de um batismo com o Espírito Santo.
E o texto vai dizer: e houve uma grande perseguição. Para quê? Eles saíssem do local que estavam e fossem Jerusalém, Samaria, confins da terra. Então a perseguição foi ruim? Não, mas moveu eles em direção a um propósito. E foi assim, através da tempestade, que você alcançou um nível maior em Deus, compreendeu o maior propósito, entendeu por que fechou, entendeu por que Deus tirou, entendeu por que a mão de Deus estava lá. Tempestades. Segundo ponto de por que acontecem as tempestades na nossa vida, é para a gente enxergar quem está do nosso lado. Você está dizendo que todo mundo está com você. Você está olhando para o teu Face, está 1000 seguidores lá. Instagram, 1700 e alguma coisa. Mas deixa eu te perguntar, na hora da dificuldade, quem estava lá? No momento que você se sentiu mais sozinho, quem estava lá? No momento que você estava doido para jogar tudo pro alto, chuta tudo, quem estava lá? Os 1000? Os 1700 e poucos? Então a tempestade vai servir para revelar quem está nos acompanhando simplesmente para ver aonde a gente vai chegar, como também vai revelar quem simplesmente torce ou nos acompanha realmente desejando um sucesso. Nessa distinção, a gente enxerga quem realmente é quem. E quem é amigo, quem é colega e quem é simplesmente um conhecido. E a gente está reclamando das tempestades. Só que as tempestades também são reveladoras. Elas revelam etapas. Elas revelam processos. Elas simplesmente vão mostrar quem está na mesma direção que a gente, mas simplesmente acompanhando para ver aonde você vai chegar. E simplesmente ela vai revelar quem está com você e vai acompanhar o processo para que você cresça, desenvolva. Ah, Deus. Vou falar. Qualquer coisa resolve o pastor Carlos. Doido para sair de casa. Os amiguinhos é o mais incentivo, sai mesmo. Teu pai é um chato. Tua mãe é uma chata. Pergunta pro teu coleguinha se ele vai te suportar lá na casa dele, se ele vai aceitar você lá. Tá doido para sair de casa. Aí nessa experiência a gente busca pessoas que não têm experiência na área para alimentar a decisão que a gente quer tomar. Sai de casa mesmo, vai casar com qualquer um. Aí é por isso que na atualidade a gente vê tanto casamento quebrado, porque a pressa de sair de casa e o incentivo de pessoas erradas tornam pessoas frustradas hoje no casamento. O problema não é o casamento. O problema é que você, na pressa de querer sair de casa porque você queria a tal independência, você casou com um cara mala. Você casou com uma mulher que é mala. Você simplesmente foi buscar conselho de alguém que não tem conselho para dar. Depois edita isso aí, pastor Carlos. É igual você querer tratar de casamento com quem já está no 10º casamento. Tem alguma coisa para dar? Tem ou não tem? Está no 10º casamento. Vai buscar orientação para o teu casamento. Não para em local nenhum. É orientação para a gente. Não ora
não tem vida com Deus, não jejua, não tem fruto de alguém salvo. É referência para nós, em que nós já ouvimos, irmãos antigos aqui, se você quer aprender a orar, mandava colar com quem? Irmã de oração. Quer aprender a pregar? Cola lá com as irmãs do coque, lá, profeta, quer profetizar? Lá. A referência era de pessoas que eram melhores. Hoje a referência nossa são os piores. Hoje a referência que nós queremos ter é a referência dos youtubers, os laqueadores da internet, os tais seguidores. E o que a gente vai encontrar no nosso caminho, pessoas quebradas, arrebentadas, dilaceradas, porque simplesmente rejeitaram conselhos dos sábios, mas ouviram os conselhos dos tolos. E a gente está tratando de Bíblia. A tempestade vai revelar isso. Terceira verdade acerca da tempestade é que no meio da tempestade ela vai revelar aonde a gente tem colocado Jesus dentro do barco. Tem gente que fala de Jesus, mas Jesus está lá na polpa do barco, e a polpa aqui não é a parte dianteira do barco, a frente. A polpa aqui é a parte traseira do barco. Jesus está na parte de trás do barco, enquanto os discípulos estão na frente, remando. A tempestade bate, a tempestade alcança. Então o local que é mais seguro para eles, que é o barco, se torna ineficaz contra uma tempestade. Sabe como é que é? A gente é alguém que só procura a Deus quando os nossos recursos naturais acabam. A gente é alguém que procura a Deus quando nós já tentamos todas as opções terrenas. É a mesma questão aqui. Todo tipo de hipótese para que eles pudessem ultrapassar a tempestade se tornaram ineficazes. Então a solução deles está em alguém que eles colocaram do lado de trás do barco. Ei, eu vim dizer para você aqui nessa noite, Jesus não pode ser e nunca será a nossa última opção. Ele tem que ser a primeira de todas. Não é procurar Ele quando está acontecendo ruim, mas é antes de chegar ruim. Eu já estou clamando, eu já estou buscando, eu já estou adorando, eu já estou pedindo conselho, direcionamento de Deus. Então eu não espero a tempestade chegar para poder procurar Jesus dentro do barco aonde Ele está. Mas se Jesus está em primeiro lugar, vai ter tempestade, vai haver dificuldades, mas Ele está em primeiro lugar e Ele sabe de todas as coisas. De repente a gente está nesse nível. É na hora da dificuldade que a gente vai procurar Deus. É na hora da dificuldade que a gente vai procurar onde a gente colocou Jesus dentro do barco. Aí a gente olha para a tempestade e de repente vai enxergar a tempestade como algo ruim. Mas é só a gente mudar o campo ocular que a gente vai enxergar que algumas tempestades na nossa vida se formaram e foram necessárias para que a gente colocasse cada coisa no seu devido lugar. Se coloca de pé, por gentileza. 1 minuto eu encerro. Cadê os nossos irmãos que estavam cantando aqui no começo? Pode deixar Deus usar mais um louvor? Pode. E aí, como é que está a tua vida?
qual parte dessa palavra de repente Deus falou com você no seu coração? De repente você é alguém que está precisando fazer algumas escolhas para poder andar mais com Deus. Você pode ser alguém de repente que está enfrentando uma tempestade e até antes da tempestade a tua confiança era no teu barco. Só que mediante a tempestade você entendeu que esse barco se tornou ineficaz. Você pode ser alguém que no decorrer da vida colocou Jesus na última posição, no último banco do ônibus. E veio uma tempestade para te mostrar qual local Jesus tem que ocupar na nossa vida. E deixa eu encerrar essa palavra aqui. O texto vai dizer que as ondas são tão grandes que elas estão cobrindo quase o barco, de forma que os discípulos estão atônitos. E o texto vai dar um detalhezinho muito importante. Ele vai dizer que o barco está se enchendo de água. Então calma aí, há uma realidade. Qual? A água que está do lado de fora, ela está tendo poder para invadir o barco. Aquilo que está do lado de fora e que deveria auxiliá-los na navegação agora está quase os matando, porque está quase afundando o barco. Então deixa eu te dar um papo reto. A gente está achando que coisas ruins só acontecem com quem está lá fora, ímpio. A gente só acha que algumas coisas só acontecem com quem está lá fora. E todos os dias no noticiário a gente vê jovem morrendo, homem morrendo, mulher morrendo. A gente tinha uma idade, um pensamento que antes só morria quem era mais velho que a gente. Só que agora a gente está vendo que as coisas que estão do lado de fora estão invadindo do lado de dentro. A gente pode tratar isso aqui de outra forma, de ambientes tempestuosos do lado de fora que estão invadindo do lado de dentro. E tudo aquilo que está do lado de fora e que consegue invadir do lado de dentro causa perturbação, causa incômodo, causa medo, de forma de que uma pessoa desequilibrada num ambiente consegue desequilibrar uma casa toda. Então posso lançar o desafio para você? Eu nunca fiz isso aqui. Vinícius, a palavra falou comigo, eu quero orar com você aqui na frente. Não sei qual é a tempestade, não sei se a tua confiança era o barco, não sei se é você precisando direcionar Jesus para alguma área que não era para ele estar e você está entendendo isso. Eu quero orar com você aqui na frente. Não sei se é alguma coisa do lado de fora que você permitiu que entrasse por lado de dentro e tem roubado a tua paz, tem roubado a tua esperança. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Não sei se é alguma coisa que você tem que abrir mão, mas abre a mão para poder compreender o melhor de Deus para a sua vida. Não sei a que ponto essa palavra falou com você, mas eu quero orar com você aqui na frente. Enquanto os nossos irmãos estiverem adorando, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Oh Deus, você pode adorar a Ele ainda neste lugar? Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você nessa noite. A primeira já veio, cadê você? Aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero.
com tua glória e poder. Sua majestade é real. Você pode adorar a Ele. Tua voz ecoa em meu Segundo já vem, ser. cadê você? Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Oh, adore a Ele. É real. Tua voz ecoa em meu ser. Às vezes a gente quer mostrar algo. A vir aqui à frente não é mostrar a fraqueza, mas é mostrar a dependência em Deus. Vim aqui à frente não me expõe a nada, porque eu preciso, eu careço a cada dia da graça de Deus. Vim aqui à frente não expõe simplesmente a minha necessidade, mas mostra que não está no meu controle, mas continua no controle, nas mãos de Deus, de Deus, de Deus. A realidade nossa é que você continue da mesma forma, como um simples rosto bonito, com um sorriso no face, mas com uma vida devastada, uma mente que não consegue raciocinar, noite que não consegue dormir. Eu estou chamando você aqui à frente, é hoje, é hoje. Por que eu tenho que ir à frente? Porque mostra que Satanás não vai me prender no meu lugar. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Anarai, Joé, Minarasi, Jomanarai. Cadê você? Cadê você? Cadê? Oh, adora Ele! Vai, 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 vai! Adora Ele! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Oh, é só quem pode adorar a Ele! Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero Rael. é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Adore para abalar o inferno! Adore a Ele! Adore a Ele! Adore a Ele! Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus. Vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, Senhor, nesta hora nós erguemos a nossa voz em oração em prol destas vidas, Senhor, que entenderam, Senhor, o conteúdo bíblico, que entenderam, Senhor, o teu chamado. Ó Pai, neste momento vá de encontro a cada um, Senhor, que necessita do teu agir, que necessita da tua presença, que necessita de uma intervenção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o que o homem não pode fazer em função da sua limitação, o Senhor pode, pois a tua palavra declara que o Senhor é ilimitado, é infinito, Senhor. Ó Deus, vai de encontro agora neste momento, Senhor. Opera grandiosamente, cura, liberta, batiza com teu Espírito Santo. Faça um grande mover, um grande milagre, Senhor. Atua de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda cadeia, Senhor, que todo grilhão, que toda barreira agora
que impossibilita este homem, esta mulher de ter uma comunhão profunda, íntima contigo, seja desmantelado agora, venha ruir neste momento, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque temos a certeza que as Tuas mãos não estão encolhidas, nem os Teus ouvidos estão agravados, Senhor, mas de que o Senhor já está movimentando as águas, Seu Pai, de que o Senhor já está fazendo algo, Senhor, acontecer no íntimo, no interior desta pessoa, Senhor, e a partir disso fluirá um manancial de águas vivas, e nunca mais essa pessoa será a mesma, Pai, porque este é o efeito da Tua palavra, este, Senhor, é o sinal da Tua palavra, avivamento, transformação, mudança de vida, Senhor. É por isso que o profeta Abacuque declara: viva, ó Senhor, a Tua obra, ó Pai, o que o homem não faz, que avivamento o Senhor faz. O Senhor é o dono do avivamento, o Senhor é aquele que aviva, é aquele que acende, é aquele que faz o fogo penetrar, alastrar, é aquele que faz o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, aquecer os nossos corações, ó Pai. Então trabalhe agora, Senhor, opera agora, esta pessoa que está batida, essa pessoa que está cabisbaixa, essa pessoa que está, meu Deus, depressiva, meu Deus, com as Suas poderosas mãos nesta hora, alcança agora, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, levanta, Senhor, a Tua palavra declara que ainda há esperança para a árvore que mesmo que for cortada, não cessarão de dar o seu renovo, porque o cheiro das águas, Senhor, ela brotará. Então opera, Deus, opera, Senhor, sopra, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, derrama a Sua glória, derrama a Sua glória, enche-me até transbordar, derrama a Sua nome glória, de Jesus, derrama em nome de Jesus, glória, aleluia. enche-me, Deus, enche-me, Oh Deus, Deus, enche, movimenta as águas, Senhor, Deus, enche, Senhor, que haja plenitude do Teu Espírito Santo. Oh, estende as Tuas mãos agora, desperta o dom que há nesse homem, desperta o dom que há nesta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tu não muda, Jesus. Opera agora, Senhor, derruba as muralhas, quebra os grilhões, Senhor. Opera, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche,